Olá, amigos da TV Legislativa, estamos iniciando mais um TVL Comunidade, aqui pelo seu canal da NET, da BTV, também através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o coronavírus, né? Foi anunciado aí que nós já temos mais de 360 mortes na China, né? A epidemia já contabiliza mais de 17 mil infectados somente na China, né? Mais de 20 países já registraram o caso da doença, né? E o Brasil, como está? Né? Como é que está essa situação? O que é o coronavírus? O Brasil está preparado para receber uma epidemia como essa? Por isso, nós convidamos o Dr. Ricardo Freitas. Ele é médico infectologista da Secretaria Municipal de Promoção à Saúde, está conosco aqui nos estúdios. Tudo bem, doutor? Obrigado por atender o nosso convite. Olá, Marcão. A gente vai tentar conversar aqui, no tempo que nos tem, sobre coronavírus, né, e as formas de transmissão e o que a gente pode fazer para elucidar um pouco mais as dúvidas em relação a esse tipo de vírus. O que é realmente o coronavírus? O coronavírus ele é um vírus que já existe há muito tempo, né, já é bastante conhecido nosso. Porém, houve uma variante dele, ele é um vírus que houve uma mutação, né, e essa mutação, a princípio, apareceu na cidade de Wuhan, na China, e dali acabou se espalhando. Ele é um vírus respiratório, né, causa doença respiratória e a transmissão por via aérea. E vem da onde esse vírus? Então, esse vírus, segundo relatos que a gente tem, ele é um vírus que já existia em morcegos, né? E ele acabou sendo modificado geneticamente, acabou tendo acesso ao nosso DNA e houve uma replicação do vírus mutante em relação ao do morcego. Não é normal nós termos aí essas epidemias, né? E quando se fala da China, parece que o mundo todo fica mais assustado. A que se deve essas epidemias? Olha, eu diria assim, ó, os vírus, eles se modificam ao longo do tempo, né? E o fato de você ter acesso a comidas exóticas ali e a proximidade de algum animal silvestre e você viver num ambiente aglomerado com muita gente, isso é uma bomba relógio, né? Que eventualmente vai acabar acontecendo, né? Hoje é o coronavírus, amanhã seria um outro tipo de vírus. Isso vai ser uma coisa que a humanidade tende a aprender a conviver com isso. Certo. E a transmissão e contaminação? O que assustou um pouco o povo e a mídia, né, nesse caso, é que o vírus ele tem um potencial de transmissão bastante grande, né? Embora a letalidade dele seja baixa, ele pode transmitir muito rápido, né? Porque as pessoas, mesmo assintomáticas, elas podem transmitir o vírus, o que daria uma proporção de disseminação da doença bastante grande, né? Uhum. E me diz uma coisa, em quanto tempo as pessoas têm que se cuidar? Eles falam muito em quarentena, né? As pessoas que estiveram principalmente na China têm que passar por uma quarentena. Qual é o tempo desse vírus? Então, a gente diria assim, uma 14ena, né? Seriam 14 dias entre o início e o término do ciclo do vírus no teu corpo, e que você não teria mais a possibilidade de transmiti-lo. Então, a partir do momento que você teve contato, contaríamos 14 dias, né? Uhum. Me diz uma coisa, por que tanto alarme em cima desse novo coronavírus, podemos dizer assim? Nós tivemos aí outros vírus com mais letalidade, por que este acabou chamando a atenção? Olha, eu diria por dois motivos, né? Primeiro, o desconhecido, né? A gente tem muito medo do que a gente não conhece. Uhum. Então, quando a gente não conhece e não se tem vacina, não se tem tratamento até o momento, as pessoas ficam receosas, né? Segundo, como eu falei, a velocidade de transmissão do vírus ela é bastante importante, né? A maneira como ele se propaga, né? Então, isso faz com que as pessoas tenham um receio bastante grande, né? Se eu tenho um volume de transmissão muito grande e eu tenho um total desconhecimento do vírus, as pessoas acabam tendo, de fato, bastante receio. Uhum. E existe a possibilidade de uma vacina? Já existem estudos
nesse sentido? E quando é um vírus, essa vacina já se sabe qual vírus que é? É fácil fazer uma vacina? Como é que é? Então, como esse vírus já é um vírus que é praticamente pré-existente já, embora ele houvesse uma mutação, já existem alguns estudos de coronavírus passados, né, e que vão se tentar colocar em prática agora, face a essa epidemia, mas aí isso levaria de 6 meses a 1 ano para ter uma vacina após testagem e produção em larga escala. Você tem que imaginar assim que seria uma vacina para vacinar o mundo inteiro. Não é uma coisa que tecnicamente seja viável de você produzir isso em um curto período de tempo. Então a gente esperaria assim, uma vacina para o coronavírus para 2021. E esse tratamento as pessoas acabam ficando realmente curadas? Existem trabalhos na literatura médica sobre o coronavírus passado. Sobre a variante 2019, esses trabalhos estão sendo retomados a partir de então, certo? Se vão ter resultados ou não, a gente ainda não sabe. O fato é que as pessoas têm que entender, eu vou aproveitar o espaço aqui, para que façam um discernimento do que é fake news e o que não é. As redes sociais hoje mostram muita notícia de tratamentos e isso tem que ser uma coisa muito bem filtrada, né? Eu acho que a gente tem aí sites bastante confiáveis, né? E que as pessoas não podem acreditar no que é repassado de amigos ou de grupos para si, porque isso pode levar realmente a um problema de saúde pública, né? E tem realmente, as fake news têm estado aí de informações falsas à nossa sociedade, né? Eu inclusive tenho recebido fake news. Né? Eu recebi inclusive, que as pessoas começam a cair do nada. Existe isso, doutor? Não, assim, de fato não. Às vezes o pessoal pega de algum seriado ou de algum filme de Hollywood e edita aquela cena e coloca ali como se isso fosse uma verdade, né? Mas não é verdade isso, né? Certo. Como é feito o tratamento e como se chega ao diagnóstico dessa doença? Olha, o diagnóstico hoje ele é assim, se a pessoa ela teria que ter estado na China ou na região próxima ali de Wuhan de 15 dias para cá. Então ela teria que ter um sintoma respiratório dentro de 15 dias e nesses 15 dias ter estado na China, certo? Essa pessoa é avisada à vigilância, a vigilância coleta os exames, né? Os exames que são coletados é o exame de influenza e do coronavírus, né? O influenza vai para o LACEN em Florianópolis e o coronavírus vai para a Fiocruz no Rio de Janeiro. Então o exame demora aí de 5 a 6 dias para ficar pronto do Rio e o de Florianópolis ele tende a ser um pouco mais rápido, em torno de 2 dias. Tá? O que a gente tem visto assim, na literatura é que se o exame for positivo para influenza, a possibilidade dele ser positivo para coronavírus é muito pequena, porque a pessoa está super infectada por 2 vírus respiratórios, seria uma chance muito pequena de acontecer. E me diz uma coisa, casos chegam no Brasil, nós temos alguns casos suspeitos, pessoas que estiveram lá, inclusive conversei com a diretora do hospital de Brusque, tem um caso suspeito ali naquele município, e ela disse assim, simplesmente porque ele está com uma gripe. Como esteve nessa área infectada e está com uma gripe, por base em protocolos, a gente resolveu deixá-lo internado aqui. Mas existe essa possibilidade de chegar ao Brasil. E o Brasil está preparado para receber esse vírus? Então são situações diversas, né, Marcão? Assim, a gente tem, eu acho que 18 casos no Brasil, porém nenhum confirmado de coronavírus, né? De fato tem um em Brusque, inclusive eu que atendo ele lá, né? É um paciente que está muito bem, ele esteve em Xangai, né? Ele está muito bem, realmente ele está ali em observação apenas, né? E nós temos uma peculiaridade, assim, ó. Primeiro, né, a gente tem um oceano aí que divide o Brasil da China, né? Segundo, nós estamos passando pelo verão, a China está no inverno, então as doenças respiratórias, elas tendem a se disseminar mais fácil no inverno do que no verão. Como é que um vírus desse vai se comportar num país que passa pelo verão é uma coisa muito diversa da China, não dá para comparar, né? A possibilidade de a gente ter uma epidemia aqui, eu diria assim que seria pequena nesse momento, face às temperaturas que o país vive atualmente, né? A outra situação assim, ó, em relação à busca do serviço público, né? Se a pessoa realmente esteve na China, né, e está se sentindo gripada, né,
ela deveria procurar o serviço de saúde para que a gente possa estar monitorando e isolando esses casos, né, para que se possa cortar a transmissão da doença, né. Tem esse fato que a mídia está colocando aí, que são essas pessoas que moram lá e que o governo estaria trazendo para cá, né, e que elas vão ficar provavelmente 14 dias confinadas ali até que se possa isolar. Eu acredito que isso, se a epidemia tomar um volume bastante grande, deve acontecer algo semelhante com portos e aeroportos, né, mas nesse momento esse risco ainda é pequeno. E existe a possibilidade do enfraquecimento desse vírus? Né? É o que se imagina, né? Geralmente essas evoluções respiratórias aí, de 2 a 3 semanas, tende a ter uma queda, né, na epidemia e certamente na mortalidade da doença. Uhum. Doutor, o senhor acredita que então nós deveremos ter uma diminuição nos casos dessa doença conforme vai passando os dias? Sim, eu acredito que isso deva acontecer. Tá? Uhum. Talvez não na China nesse primeiro momento, porque lá o número de pessoas próximas é muito grande, eles estão no inverno, mas à medida que isso se espalha para o resto do mundo, em países do hemisfério sul que estão passando pelo verão, né, talvez a gente tenha um decréscimo, né, nessa epidemia nas próximas 2 semanas. Uhum. Mudando agora um pouquinho de assunto, aproveitar que o senhor é médico infectologista, vamos falar um pouquinho sobre febre amarela, porque nós tivemos aí nos últimos meses alguns macacos encontrados mortos aqui na nossa região e na semana passada nós tivemos um macaco diagnosticado aí com febre amarela, um desses macacos mortos que foi encontrado morto, diagnosticado com a febre amarela. O que é realmente essa doença? E a partir deste sinal que o macaco tem a doença, o que nós deveremos fazer? Então, o que a gente tem que primeiro saber é que existem 2 formas de febre amarela, né? Tem a febre amarela silvestre e a forma da febre amarela urbana. Nós não temos nenhum caso de febre amarela urbana no Brasil. Tá? É claro que quando há a morte de um macaco, tem todo um preparo para tentar isolar esse local para que o mosquito Aedes aegypti não se contamine com isso e esse mosquito Aedes aegypti possa transmitir essa doença para a população. Né? O macaco que foi morto, ou os que foram mortos aqui no Brasil, eles foram picados por um mosquito diferente do Aedes aegypti, é um mosquito que existe na floresta. Ele não tem no meio urbano, certo? As pessoas, o que faz assim, os meninos da dengue, que às vezes a gente fala, né? Eles ficam monitorando locais onde possa ter o Aedes aegypti e retirando esses focos, porque esse mosquito ele poderia transmitir uma febre amarela e poderia transmitir dengue também. Então são retirados esses focos do Aedes aegypti. A outra situação são as pessoas que vivem próximos à área de mata. Uhum. Né? Essas pessoas, sim, estão expostas ao risco eminente, principalmente se houve um foco de morte de um macaco ali. O que pode ser feito? Vacina. Não tem outra situação. Né? A pessoa tem que ser vacinada para a febre amarela. Né? E se não sendo vacinada, se ela começar a apresentar febre de início súbito, ela teria que comunicar ao serviço de saúde de que ela está tendo um quadro febril numa região próxima aonde teve a morte de um macaco por febre amarela. Uhum. Então existe a possibilidade, não, a certeza de que esse macaco morreu por febre amarela silvestre. Sim, ali sim, é silvestre. Uhum. Né? Dali para se transformar em urbano, eu teria que ter um foco de mosquito Aedes aegypti e uma pessoa contaminada pela febre amarela. Daí seria um risco muito grande de eu ter uma disseminação da doença na forma urbana. Daí seria uma coisa que complicaria muito. Né? Uhum. Mas no Brasil, até o momento, não há nenhum relato de febre amarela urbana. Todos os casos de febre amarela no Brasil foram silvestres, né? As pessoas que estiveram em região de mata. Né? Uhum. Bom, nós estamos passando pelo verão, mas o inverno se aproxima. E com o inverno a incidência de gripe é maior. Existe algum estudo para as doenças de inverno, para essas gripes, em termos de vacina? Como deverá ser o nosso inverno nesse sentido? Então, a vacina que a gente tem, né, tanto pelo SUS quanto privada, é a vacina do H1N1, do influenza. Né? Geralmente 3 ou 4 subtipos, né? E ela muda todo ano de acordo com a gripe do hemisfério norte. Então o hemisfério sul sempre se adapta
ao vírus circulante no hemisfério norte. O que a gente fala, assim, né? Quem lembra aqui de 2009, quando começou o H1N1, e que no México especificamente, que houveram mortes de pessoas e aconteceu mais ou menos o que está acontecendo agora, que estádios foram fechados, né, eventos foram fechados, cancelados, igrejas foram fechadas para não haver aglomero de pessoas, e todo mundo usava álcool gel e máscara. E depois, com o tempo, a gente viu o álcool gel sobrando nos mercados, Sim. padarias e afins, né? Ninguém mais usa, né? Então, a disseminação do coronavírus e dos influenzas é muito parecida, né? A pessoa tem que lavar as mãos, usar o álcool gel. E se tiver doente, se a pessoa estiver gripada, seria prudente ela usar a máscara, né? Não que ela tenha medo do Marcão, por exemplo, mas medo de eu não transmitir isso para mais pessoas, né? Uhum. Então, é uma questão de entender a doença e da forma que ela é transmitida e poder se precaver. Tá certo. Doutor Ricardo, obrigado pela sua presença aqui no programa. Espero Obrigado, contar Marcão. com o senhor em outras oportunidades também. Com certeza. Doutor Ricardo Freitas foi entrevistado nesse primeiro bloco aqui do TVL Comunidade. Na volta, nós vamos conversar com a Eliandra Casani. A Eliandra é coordenadora aí de combate à dengue aqui na cidade de Blumenau. E olha, gente, os focos de mosquitos aí aumentaram bastante este ano e nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. A gente já volta. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Nós estamos de volta aqui no programa TVL Comunidade. Como nós falávamos no final do bloco anterior, estamos recebendo aqui agora a Eliandra Casani. A Eliandra, que é coordenadora de combate à dengue aqui da cidade de Blumenau. E esse trabalho tem se intensificado bastante nos últimos dias. Por quê? Aqui na cidade de Blumenau, nós já tivemos aí algo em torno de 122 focos com larvas do mosquito Aedes aegypti. E tivemos também, esse é um aumento, na verdade, de mais de 1000% daquilo que Blumenau vinha monitorando até então. E por isso, a Eliandra está conosco. Tudo bem, Eliandra? Prazer tê-la conosco. É um prazer também poder estar aqui, poder conversar, né, com vocês, com a população. Então, eu gostaria que você falasse o que é esse aumento de 1000% nesse foco do mosquito e o que significa. Para nós, para o município, para o trabalho desenvolvido, é uma situação que começa a complicar, né? A partir do momento que você começa a pegar um número expressivo de foco em uma determinada região ou em um determinado município, isso acaba modificando toda a situação epidemiológica, né? Isso faz com que a gente tenha que desencadear novos trabalhos, fazer uma força-tarefa e isso faz com que o nosso contato também com a população tem que ser bem mais frequente quanto às orientações, né? Certo. E me diz uma coisa, de que forma é monitorado aí essas questões do mosquito? Nós hoje no município nós temos 1.652 armadilhas, né, distribuídas na nossa cidade, desde o Progresso, né, desde a ETA, lá onde começa a área urbana, até o final da Vila Itopava, a cada 250, 300 metros. Essas armadilhas elas são monitoradas semanalmente. Além dessas armadilhas, a gente tem 358 pontos estratégicos que a gente chama, que são locais onde tem bastante acúmulo de material, né? Ferros velhos, cemitérios, borracharias ou comércios que tenha locais a céu aberto que possam servir de reservatório para o mosquito e que possam acumular água. Além desses pontos, a gente também faz as nossas pesquisas vetoriais especiais, que são em locais onde a gente tem pacientes com a suspeita da doença. A gente verifica o entorno, né, de onde o paciente mora, estuda ou trabalha, faz uma delimitação dessa área
E esses locais são todos examinados, né, eliminados todos os reservatórios, uma forma de prevenir que o vetor esteja ali para que haja mais transmissão da doença, né? A gente faz um bloqueio para que não haja transmissão das doenças. E também nos locais onde a gente faz o monitoramento com a nossa rede de armadilha, o ponto estratégico, que a gente encontra o foco do mosquito, a gente delimita uma área nesse entorno do local, num raio de 300 metros, no ângulo de 360 graus, é feito toda uma vistoria, eliminação mecânica e depois a aplicação de produto químico. Certo. Essa semana já ultrapassou aí os 122 focos com larvas do mosquito. Sim. Mas lá, quando estávamos a menos de 60, 70, vocês já soaram um alarme, né? Sim. Por quê? Porque quando a gente começa a pegar muito foco no nosso município, significa que o nosso município está infestando, né? Então, em algum ponto está acontecendo alguma coisa de errado, né? Quando você faz todo um monitoramento e você começa a achar muito foco, né? Então a gente tem que ver aonde é que está o problema, né? E infelizmente, quando a gente começou a fazer o monitoramento desses focos que chegam na nossa rede de armadilha, a gente percebeu, né, que o interior dos imóveis, as pessoas elas não estão fazendo o correto, né? Elas não estão eliminando reservatórios, elas não estão tendo aquele olhar, né, para o Aedes aegypti, né? Porque a gente tem a transmissão das doenças, a gente tem cidades próximas à nossa que estão infestadas. E também agora o que ocorreu foi que nesse período de férias as pessoas foram, né, para essas cidades e acabaram trazendo o mosquito junto. E isso fez com que ele se disseminasse mais rápido dentro do nosso município. Certo. E o mosquito, ele transmite a febre amarela e outras doenças também. Sim, né? ele transmite a febre amarela da forma urbana, a febre amarela da forma urbana. A dengue, lembrando que a dengue são 4 sorotipos, né? O DEN 1, 2, 3 e 4, né? E a zika, a chikungunya, temos mais outras. Na realidade, o Aedes aegypti, ele consegue disseminar todas as arboviroses, né? Temos mais outros vírus, temos febre do Nilo, temos maiarovírus, entre outros, né? Só que nesse momento, a nossa maior preocupação são com a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela, né? Porque se a gente não conseguir conter, e os nossos mosquitos hoje, até o momento, eles não estão infectados com o vírus, né? E a nossa preocupação é para que isso não ocorra, mas a qualquer momento uma pessoa pode vir de uma cidade que esteja infestada e com transmissão da doença e trazer um mosquito contaminado, né? E daí começar a transmissão dentro do nosso município. Então, por isso a nossa preocupação de conter esses focos. Certo. Inclusive, nessa preocupação, vocês acabaram acionando o Exército, né? Desde a última segunda-feira, o Exército já está trabalhando nesse sentido. Sim, sim. A partir de hoje, né, na semana passada eles foram capacitados e a partir de hoje a gente vai ter todos os dias, ainda a gente não tem um tempo pré-determinado, mas a gente vai ter um contingente do Exército, sim, acompanhando os agentes e fazendo o trabalho de monitoramento dentro dos imóveis. Agora você disse para a comunidade fazer a sua parte, a comunidade não estava fazendo a sua parte. O que nós, sociedade, temos que fazer para combater o mosquito? O que a gente precisa fazer é que todas as pessoas, 100% da população blumenauense, se conscientize que a gente tem que eliminar todo e qualquer reservatório que possa servir de criadouro para a fêmea do mosquito fazer ovoposição. A fêmea, ela dura num período de 30 a 35 dias de vida, depois que ela eclode, né? E vira o mosquito voando, né? O alado, como a gente diz. Certo. Então, é muito rápido. Sim, é rápido e não é, porque são de 30 a 35 dias de vida no meio ambiente, ela coloca de 400 a 600 ovos. Que loucura. Nesse período. Cada fêmea. E ela vai disseminar em diversos locais. Para a fêmea, ela quer perpetuar a espécie dela. Então, ela vai procurar, às vezes, locais que a gente nem imagina que ela possa estar depositando esses ovos. Né? E ela vai depositar os ovos ali. E esses ovos, eles podem ficar nesse recipiente ou nesse local até 1 ano e 2 meses. Porque quando ela faz a ovoposição, ela coloca uma camada de proteína que faz com que os ovos permaneçam ali intactos, eu diria, né? Até que tenha contato com a água.
para daí sim eclodir. Outra coisa que acontece muito é que assim, às vezes você encontra um reservatório que está cheio de larva, né? E você joga aquela larva fora e depois esse reservatório volta a ter água. A gente tem que lembrar que esse reservatório ele vai estar cheio de ovos do mosquito. Então, quando você joga essas larvas fora, você tem que fazer uma higienização nesse reservatório. Você precisa pegar uma escova, um detergente, uma esponja, esfregar bem esse reservatório para estar eliminando todos esses ovos que estavam ali dentro, para que não ocorra de continuar, para acabar o ciclo ali, né? E esse reservatório não voltar a ter larvas do mosquito de novo. E hoje, como reservatório, a gente conta desde uma casquinha de ovo, que às vezes você não amassou direito e jogou no quintal, uma tampinha de refrigerante. Às vezes, a gente, esse ano, por exemplo, nós encontramos foco do mosquito, o caminhão passou, fez aquela valeta, e a gente encontrou foco do mosquito ali, e a gente está encontrando muito foco em ralo fixo, né, que às vezes das águas da chuva, às vezes as pessoas acabam esquecendo que ali também é um criadouro do mosquito. Em lixo, potes, baldes, em sacolas, em diversos tipos, né, de materiais que poderiam ser descartados corretamente e que às vezes não são descartados e acabam ficando lá no fundo dos nossos quintais. E bromélias, esse ano o acréscimo de focos em bromélia está sendo muito alto. E nas regiões onde a gente está tendo maior índice e maior risco, a gente está pedindo a colaboração das pessoas para que eliminem essas plantas, porque para você manter ela, você vai ter que ter uma disciplina, né? Você precisa ter essa disciplina, porque senão ela serve de criadouro do mosquito. Certo. Leandra, tem algum telefone onde as pessoas podem acionar aí a vigilância epidemiológica através do combate à dengue? Como é que nós, sociedade, podemos avisar? Porque existem alguns casos que realmente são casos que estão em casas de vizinhos, piscinas abandonadas, bromélias que as pessoas não têm acesso, não têm como fazer, né? Como é que a gente pode entrar em contato com vocês? Nós temos 2 telefones, né? Os telefones da ouvidoria, 156 opção 2 e o 3381-7770, né? A pessoa pode fazer a denúncia, se quiser, totalmente no anonimato, é feito totalmente no anonimato, mas é importante lembrar que se tem algum local assim, é bom que efetue a denúncia para a gente estar encaminhando, né, os fiscais sanitários até o local para que haja a eliminação desse local, as adequações necessárias. O telefone está na tela, né? 3381-7770, vai cair justamente lá no combate à dengue. E tem também o telefone da ouvidoria da prefeitura, que é 24 horas, que é o 156, a opção de número 2, aí você deixa o seu recado lá gravado e depois eles repassam imediatamente para vocês. Isso. Mais alguma colocação que é importante que a comunidade se precavenha? Lembrando, né, sentir os sintomas, febre alta acima de 38,5, 39 graus, dor no corpo, dor atrás dos olhos, né, procura orientação médica, nunca faz automedicação, porque se tomar o medicamento errado, algum medicamento à base de ácido acetil salicílico pode partir para um estado mais grave de dengue, a febre vai cessar, a pessoa achou que partiu para uma melhora e no fim não, ela vai ter sangramentos internos, né, e também vai ter uma queda brusca da pressão arterial e pode ir a óbito. Então, assim, sentiu os sintomas, procura a unidade de saúde para fazer a medicação correta, né, e lembrando, muito líquido, né, muita água, muito suco é importante. E assim, ó, nesse momento a gente está entrando num período crítico, né? O nosso município, os anos anteriores, né, a gente conseguiu fazer fizemos todo um trabalho, estamos fazendo um trabalho, Prefeitura, Secretaria de Saúde, para a gente conseguir conter o mosquito, para a gente não ter a transmissão das doenças na nossa cidade, né? Então, assim, contamos com a ajuda e a participação da população. Se todo mundo olhar seu entorno, todo mundo fazer sua parte, eliminar reservatórios, a gente vai conseguir conter o mosquito e não vamos ter a transmissão das doenças. Ok, obrigado pela sua presença. Você pode contar com a TV Legislativa aqui, né, para disseminar todas as informações que são importantes aí para a sociedade nesse combate violento que vocês estão fazendo aí com o vírus, com o mosquito, ok? Ok, obrigada. Leandra Casânia, ela é coordenadora de combate à dengue, trazendo aí as últimas informações no que diz respeito aí aos focos, né,
dos mosquitos da dengue que foram encontrados aqui na cidade de Blumenau. O TVL Comunidade fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Voltaremos na semana que vem com assuntos latentes para a nossa comunidade. Um abraço. Tchau, tchau.